Graça e paz do Senhor Jesus, meus queridos, sejam bem-vindos a mais um discipulado. Hoje nós estamos na lição 7, na quarta ministração, e o assunto é compromisso nesta aliança que você fez com Cristo. O texto se encontra em Hebreus, capítulo 12, versos 22 até o capítulo 13, até o versículo 8. Então eu vou fazer a leitura e depois daremos as nossas interpretações. Capítulo 12, 22 em diante. Mas chegastes ao Monte Sião, na cidade de Deus vivo, à Jerusalém celestial e aos muitos milhares de anjos, à universal assembleia e igreja dos primogênitos que estão inscritos nos céus, e a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados, e a Jesus, mediador de uma nova aliança, e ao sangue da aspersão, que fala melhor do que o de Abel. Vede que não rejeiteis ao que fala, porque se não escaparam aqueles que rejeitaram o que na terra os advertia, muito menos nós, se nos desviarmos daquele que é dos céus. A voz do qual moveu então a terra, mas agora anunciou, dizendo ainda uma vez: comoverei não só a terra, senão também o céu. E esta palavra, ainda uma vez, mostra a mudança das coisas móveis como coisas feitas, para que as imóveis permaneçam. Pelo que, tendo recebido um reino que não pode ser abalado, retenhamos a graça, pela qual servimos a Deus, ou sirvamos a Deus, agradavelmente, com reverência e piedade. Porque o nosso Deus é um fogo consumidor. Permaneça o amor fraternal, não vos esqueçais da hospitalidade, porque por ela alguns, não o sabendo, hospedaram anjos. Lembrai-vos dos presos como se estivesseis presos com eles, e dos maltratados como sendo vós mesmos também no corpo. Venerado seja entre todos o matrimônio, e o leite sem mácula, porém, aos que se dão à prostituição e aos adúlteros Deus o julgará. Sejam vossos costumes sem avareza, contentando-vos com que tendes, porque ele disse: não deixarei nem te desampararei. E assim, como com confiança, ousemos dizer: o Senhor é o meu ajudador, e não temerei o que me possa fazer o homem. Lembrai-vos dos vossos pastores e dos que vos falaram a palavra de Deus, a fé dos quais imitai, atentando para a sua forma de viver. Jesus Cristo é o mesmo ontem e hoje e eternamente. Glória a Deus pela palavra do Senhor. Queridos, vamos então para as considerações. Verso 22, mas chegastes ao Monte Sião e à cidade do Deus vivo, à Jerusalém celestial e aos muitos milhares de anjos. Então vamos falar sobre este verso. Nós, diferentemente daqueles que saíram do Egito, da terra da servidão, onde foram escravos, caminharam e chegaram ao Monte Sinai, e ali Deus lhes deu os mandamentos, e o monte tremia, etc. A coisa era tão terrível que até Moisés tremia. Nós, que também saímos da escravidão de Satanás, Satanás tinha-nos presos e cegos para fazer a sua vontade, saímos dele e caminhamos. E nesta caminhada de salvação, nós então chegamos a um monte de Sião.
na terra? Não. O Monte Sião no céu. Existe o Monte Sião na Jerusalém terrena, assim como existe a Jerusalém celestial e o Monte Sião. Na Jerusalém terrena era o local de adoração, onde os judeus se reuniam para adorar, onde estava o templo, né? E da mesma forma, esta palavra nos traz a compreensão de que no céu, o lugar de adoração, aonde toda a igreja dos patriarcas, dos apóstolos, dos primogênitos, dos discípulos, dos salvos, né? Daqueles que morreram em Cristo, que são os espíritos aperfeiçoados, e toda a sorte de vidas que foram ganhas para Cristo, ou seja, que seguiram de alguma forma a fé, estão todos reunidos lá. Nós chegamos a este lugar, espiritualmente falando, já chegamos. Então, que lugar nós chegamos? Nós chegamos na Jerusalém celestial. Nós chegamos no local aonde se reúne todo este povo de diferentes épocas, diferentes nações, mas todos salvos em Cristo. E é uma reunião festiva, porque é universal, assembleia, uma assembleia geral, aonde todos glorificam Deus Pai Todo-Poderoso, que veremos face a face. Então, a nossa visão será muito mais linda, muito mais alegre do que aqueles que viram, né, o monte tremer, o monte Sinai. Muito gostoso saber que no céu tem um local de adoração que se chama Monte Sião, assim como tem na terra. Ele é o protótipo da terra, é o protótipo daquele que nós estaremos adorando ao Senhor no céu. Então, 23, a Universal Assembleia e Igreja dos Primogênitos, que são, já falamos, patriarcas, profetas, apóstolos, primogênitos, etc. E a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos justos aperfeiçoados, já falamos sobre isso. Verso 24, e a Jesus, o mediador de uma nova aliança. Jesus mediador, por quê? Porque de Jesus foi aquele que desceu do céu, trazendo a palavra desse contrato novo, em que temos a nossa parte para obedecer. E obedecendo a nossa parte, certamente a de Deus, você não precisa se preocupar em cobrar, porque Ele certamente vai cumprir, porque Ele zela pela sua palavra, né? Então a questão é nós cumprirmos a sua palavra. E Jesus foi o mediador, veio de Deus, né, ao Pai, do Pai, nasceu de mulher, se tornou homem e trouxe então tudo aquilo que se faz necessário obedecer, né, naquilo que cabe a nós, seus servos. E diz, e ao sangue da aspersão, que fala melhor do que de Abel. O sangue de Abel, ele cobrava, né, justiça. O sangue de Abel clamava por justiça. Mas o sangue de Cristo é a justiça. Ou seja, o sangue de Cristo justifica os pecadores, a nós que cremos no Senhor. Mas o de Abel cobrava, né, porque ele foi injustamente assassinado. Verso 25, vede que não rejeiteis ao que fala, porque se não escaparam aqueles que rejeitaram o que na terra os advertia, muito menos nós, se nos desviarmos daquele que é dos céus. Fala sobre Moisés, fala sobre desobedecer à lei de Moisés, que era o Antigo Testamento. Apenas por 2 testemunhas, uma pessoa era morta sem misericórdia, né?
E aqueles que desobedeciam eram mortos dessa forma. Imagina nós, se desobedecermos àquele que fala do céu. Não. Esta parte daqui para baixo, na verdade, já desde antes, nos chama uma reflexão para temer a Deus, por causa da aliança que nós fizemos com Ele. É algo muito sério, muito sério. Então, aqueles que no Monte Sinai chegaram e receberam a aliança, nós chegamos ao céu. Recebemos a aliança que foi feita com Cristo e com Deus através de Cristo, né? Jamais podemos quebrar esta aliança. Ai daquele que se desvia dos caminhos do Senhor, né? Verso 26, a voz do qual moveu então a terra, mas agora a anunciou dizendo, ainda uma vez comoverei não só a terra, senão o céu. Então o céu e a terra passarão. O que ele está dizendo isto? Se a terra, que a gente acha tão segura, em termos de dela não acontecer grandes coisas com ela, e será destruída, será eliminada, o céu também. Meu Deus, né? Que poder tem o nosso Deus. Ele criou estas coisas. Estas coisas são coisas criadas, mas elas chegarão ao seu fim como toda coisa criada. Mas aquele reino que nos adverte, porque Deus é o rei que mandou Jesus fazer a aliança conosco. O reino de Deus jamais passará. Esta palavra jamais mudará. Mas a terra e o céu sumirão. Olha o poder desta palavra. Então creia na palavra de Deus que é a verdade. Isto não mudará. Permanecerá para sempre. Não pode ser alterado. Aí daquele que acrescenta um tio. Né? Verso 28. Pelo que, tendo recebido um reino que não pode ser abalado, retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus agradavelmente com reverência e piedade. Retenhamos a quê? A graça. Que graça? Que nos deu a condição de sermos salvos. Não percamos a salvação. Né? E aí o que ele diz? Porque o governo é de Deus, o reino é de Deus. Se nós quisermos permanecer, nós temos que caminhar nesta palavra. Porque isso nunca mudará. Esta palavra nunca vai mudar. Então, o que ele está nos dizendo? Sigamos sirvamos a Deus agradavelmente, com reverência e piedade. Ou seja, em santo temor. Como que eu vou servir a Deus agradavelmente? Cumprindo a palavra. Uma coisa é certa. Servir a Deus agradavelmente é servir em santidade. No pecado não é agradável a Deus. Aí, então ele começa a expor as coisas que nós temos que tomar cuidado, prestar atenção. Mas antes ainda vamos dizer, olha, porque o nosso Deus é um fogo consumidor. Então, fogo consumidor significa o fogo que tira a impureza do ouro ou da prata. A prata e o ouro são purificados pelo fogo. Então, à semelhança da prata e do ouro, nós, pelas aflições e pelos açoites, porque quebramos, desobedecemos ao Senhor, e ele diz que ele açoita a todos aquele que recebe como filho, é isto que vai nos tirar das obras que não têm valor, daquilo que não presta. Ele vai retirar de nós
através de aflições, de açoites. E ele fará isso, não precisa de ninguém para ajudá-lo. Ele mesmo tomará conta, né? Faz isso olhando os nossos corações, os nossos pensamentos, etc. Então, vamos lá. Como servir ao Senhor agradavelmente? Permaneça o amor fraternal, quer dizer, amando os irmãos, cuidando dos irmãos. Não vos esqueçais da hospitalidade, porque por ela alguns, não sabendo, hospedaram anjos. Aqui está se referindo ao cuidado que a gente deve abrir a nossa porta para receber irmãos, para receber servos de Cristo. Versículo 3, lembrai-vos dos presos, como se estivesse presos com eles, e dos maltratados, como sendo vós mesmos também no corpo. Também se referindo aos irmãos que por alguma razão foram presos de forma injusta. Nós temos diversos exemplos na igreja primitiva, lá em Roma, irmãos que perderam as suas propriedades, né, foram presos injustamente, foram forçados a negar a Cristo e não o fizeram, não negaram, louvado seja Deus, e acabaram uns sendo presos, outros mortos. Então, não se esquecer dos irmãos que estão na cadeia, por alguma razão. Então, isto é o que é amor ao próximo. Agora ele entra na questão familiar, no leito, né? Verso 4, venerado seja entre todos o matrimônio e o leito sem mácula, porém aos que se dão à prostituição e aos adúlteros Deus o julgará. Então, o leito, o casamento, a fidelidade, a santidade, a forma de se relacionar com o marido, com a esposa, né? Sexualmente, né? De forma que deve ser de forma justa, reta, como desde o princípio. O que passar daí não é santo. E depois outros que se dão à prostituição, né? Ao adultério, à prostituição. E aí, em 1 Coríntios 6, 9 e 10, deixa claro que não entrarão no reino dos céus. Ou seja, Deus os julgará. Não entrarão no reino dos céus. Foram os problemas que vão encontrar já nesta vida. Verso 5, sejam vossos costumes sem avareza, contentando-vos com o que tendes, porque ele disse, não te deixarei nem te desampararei. Sejam sem, né, os nossos costumes sem avareza. Ou seja, não precisamos ter medo de comer aquilo que, né, aquilo que nos é, vamos dizer assim, comum, aquilo que nós chama-se porção acostumada. Nada fora disso, né? Mas na porção acostumada, tenha medo, não vai faltar. Deus proverá. E ele está dizendo aqui claramente que a gente não precisa ficar mendigando dinheiro, nem preso ao dinheiro, com medo de que vai faltar, porque ele diz, não te deixarei nem te desampararei. Estar grato ao Senhor pelo que temos, dando graças, né? E verso 6, e assim com confiança ousamos dizer, o Senhor é o nosso ajudador, e não temerei o que me possa fazer o homem. Não vou ter medo, porque o Senhor me ajuda. Mas não se esqueça, aqui um detalhe importante. Qual é o detalhe importante? O Senhor estará com aqueles que não quebram a aliança. Quando Israel quebrou a aliança, perdeu sua guerra contra a cidade de Ai. Mas enquanto a sua aliança estava firme com Deus, Deus deu vitórias. Porque é o próprio Deus que ganha, não somos nós. O povo era pobre, era fraco. Mas Deus, com um pequeno povo, eu falei pobre, mas está errado, um pequeno povo, menor do que as outras nações, vencia nações que eram impossíveis a olhos nus de serem vencidos. Mas, por causa da mão de Deus a favor deles, ganharam. E é por isso que
o Senhor diz aqui: eu vou estar com vocês, não precisa se preocupar, não vai faltar. O pai não deixa o filho passar fome. Verso 7, lembrai-vos dos vossos pastores que vos falaram a palavra de Deus, a fé dos quais imitai, atentando para a sua maneira de viver. Quem foi que te trouxe a palavra de Deus? É aqui que ele está considerando como pastor, aquele que te deu o alimento do céu. Lembrai-vos deles. Para quê? Para fazer o que eles faziam. Como a palavra chegou até você, da mesma forma você deve levar esta palavra a outros, ensinar outros. Isso é pastorear. Então lembrai-vos, imitai-vos, fazer igual, é a razão deste verso. Jesus Cristo é o mesmo ontem e hoje e eternamente. Ou seja, Jesus sempre esteve com o povo de Deus, sempre. Lá na saída do Egito para a Terra Prometida, ele esteve ali acompanhando aquele povo todo. Não nos deixou nunca. Sempre trabalhou a favor do seu povo. Nele não há sombra de variação. Então, vamos crer de que ele está conosco, mesmo sendo um povo pequeno, achando que os outros que são mais gente, etc. Não esqueça, ele vai te ouvir se você orar, porque ele tem uma aliança conosco. A questão toda aqui é nós nos lembrarmos de que precisamos fazer a vontade dele. Não podemos quebrar a sua aliança para que ele esteja sempre conosco e assim sermos mais do que vencedores. Amém, queridos? Vamos orar então, agradecer ao Senhor pela sua palavra. Quero dizer que não estamos aqui dissecando esse texto, jamais. As lições são muitas, mas para o discipulado, esta parte é a mais importante. Não esquecer que temos uma aliança que não deve ser quebrada, para que não percamos aquele que vence as batalhas por nós. Oremos. Querido Deus e Pai, damos graças, adoramos a Ti por esta palavra. Peço a Ti, ó Deus vivo, que esta palavra seja firmada nos corações, que os corações a recebam como semente e assim agasalhem esta palavra para segui-la. Em nome de Jesus, amém. Fica com Deus e até a próxima, se Deus